E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma sequência de aulas sobre geometria espacial. Nós vamos começar a falar agora dos sólidos de revolução, né? Cones, esferas, cilindros. Vamos caracterizar cada um desses sólidos, ver como que se faz, né, para determinar área e volume. Nessa aula de hoje, nós vamos falar, deixa eu só achar aqui, sobre os cones, tá? Vou tentar fazer essas videoaulas sobre cones em 3 vídeos, ou seja, 3 partes, tá? Nós vamos definir, ver alguns elementos formadores e como que se faz para determinar área e volume e fazer alguns exercícios, né, como exemplos. Então vamos para a definição, né? Deixa eu colocar o apontador aqui. Então, cone, ele possui sempre uma base circular, tá? De raio R, formada por segmentos de retas que têm a mesma extremidade num ponto. Esse ponto é chamado de quê? De vértice, tá? Então aqui eu tenho um desenho, uma base circular, tem uma circunferência aqui, e segmentos de reta aqui, ó, que saem dessa circunferência encontrando em um ponto aqui fora do plano, que nós chamamos de vértice. Então isso aqui é o que nós chamamos de cone, né? Parece aquele chapeuzinho de festa de aniversário, é um cone, aquele cone de sinalização no trânsito. São figuras sólidas, né? Elementos, né? E classificação do cone. Então vamos ver os elementos primeiro. Então tem um vértice, que é esse ponto em comum aqui, desses segmentos de reta, né, que partem da circunferência da base. O eixo, que é o segmento de reta que liga o vértice ao centro da base, tá? Então um segmento de reta, eu vou colocar uma caneta aqui. O segmento de reta que vai do eixo, do vértice, aqui eu tenho um vértice, ó. Então esse segmento de reta aqui, ó, até o centro da base, nós chamamos de eixo. Esse eixo ele pode ser altura, tá? Quando o cone tiver a classificação de cone reto, que esse exemplo aqui é um cone reto, tá? A altura é a distância entre o vértice e o plano da base. Esse centro aqui, ó. Em alguns casos, então, o eixo, olha o que eu estou falando, em alguns casos o eixo vai ser igual à altura. Isso quando o cone for um cone reto. Se ele for oblíquo, isso não vai ser verdade, tá? E o raio da base? O raio da base, né, é o segmento de reta, né, a distância entre o centro até a borda aqui, né, dessas circunferências. Esse aqui é o raio. Esse aqui nós vamos ver que depois é a geratriz, né, esse segmento de reta aqui. Então, esses são os elementos formadores dos cones, de um cone. Classificação. Só tenho 2 tipos básicos, né? Tem cone equilátero, outros tipos, mas com relação à projeção da altura, eu posso ter um cone reto ou um cone oblíquo. Tem o desenho aqui, ó. O cone reto, deixa eu pôr aqui. O cone reto, né? O eixo, né, é perpendicular ao plano da base. Então esse eixo aqui, ó, que é o segmento de reta que sai do vértice até o centro da circunferência aqui, ó, quando ele é perpendicular, o cone é reto. Oblíquo, quando esse eixo ele não formar um ângulo de 90 graus, né? Quando ele for oblíquo ao centro da base aqui, ó. Aí eu tenho um cone oblíquo. A altura, pessoal, quando o cone é reto, que é a maioria dos casos, tá? Vai ser esse eixo aqui, ó. Vamos chamar de H, altura. Quando ele for oblíquo, a altura seria esse o valor desse segmento aqui, ó, que seria a altura, tá? Aqui eu vou ter que fazer Pitágoras, né? Então aqui que seria a altura, tá? Não seria isso aqui não, beleza? Aqui é só para não ficar dúvida, tá? Então eu tenho um desenho de um cone reto e um cone oblíquo. Geratriz, né? A geratriz nos cones, elas são segmentos com extremidades no vértice e na circunferência da base, tá? Então, olhando para esses desenhos aqui, ó, tem um desenho, outra imagem aqui, onde está esse segmento reto em vermelho, são as geratrizes, tá? Então, o segmento de reta que une aqui a extremidade até a base da circunferência. Então, tem várias geratrizes aqui, ó, que formam um cone, beleza? Isso é a geratriz, tá? Tá, para um cone reto, de raio R e altura H, né, a geratriz medindo G, o desenho a seguir mostra um triângulo retângulo que podemos formar. Então tá aqui, ó, raio, que está escrito aqui no texto, ó. A base tem esse raio, deixa
Vou colocar o apontador que fica mais fácil de visualizar, né? A base tem esse raio, a altura corresponde ao eixo aqui, né? E aqui é a geratriz, ó, que é o segmento de reta que vai do vértice até a base da circunferência aqui, né? Até a circunferência. Então essa é a geratriz. Para calcular essa geratriz, dá para fazer Pitágoras, né? A geratriz aqui vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Então esse triângulo retângulo tem como hipotenusa o G e como catetos H e R. Então G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Então guarda essa formulazinha aqui, ó. Para você calcular a geratriz de um cone, você sempre vai aplicar Pitágoras, né? A geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Mas no caso, ó, cone reto, beleza? O cone, né, como eu falei para vocês, é um sólido de revolução. O que é um sólido de revolução, né? Eles podem ser obtidos girando uma região triangular. Exemplo aqui, ó, fácil de você visualizar. Aqui tem uma região triangular, tem um segmento de reta aqui, ó, que eu vou girar em torno dele mesmo, fazendo um ângulo aqui de 360 graus, uma volta completa, tá? Você fazendo isso, você vai gerar um sólido aqui, ó, que vai ser um cone, vai ser esse chapeuzinho aqui de festa de aniversário. Beleza? Por isso que ele é sólido de revolução. Você pega uma figura, no caso em um triângulo, e gira um dos lados, né? E você consegue formar um cone. Por isso que ele é um sólido de revolução. Então aqui eu vou encerrar essa videoaula com essa classificação. Na próxima aula nós vamos ver como que se faz para determinar área e volume. É isso aí, até mais.